A paz do Senhor, você está no canal Valeu a pena? Esperar com Joyce E Thiago? Palmas pra gente, palmas pra nossa voz, glória a Deus, e palmas pra você que estava esperando a nossa volta, glória a Deus. Gente, hoje nós estamos de volta. Tivemos um período aí, né, que a nossa princesa aqui, junto com a princesa Helena, passou um pouquinho aí esse período de gravidez, de início, passou mal, e a gente não podia gravar conteúdo para vocês, mas nós estamos de volta, gente, glória a Deus, e pedimos já, de início, se inscreva, ative o sininho, compartilha, gente, comenta, porque quando você comenta, o Instagram, o Facebook, ele acha que o vídeo é bom e vai enviar para outras pessoas, porque a nossa meta aqui é alcançar vidas e aonde a gente não pode ir, o nosso vídeo possa alcançar. Mas para isso nós dependemos de você. Então vamos lá, solta a vinheta do nosso novo quadro Na Sala com Thiago e Joyce. Solta aí. E hoje, para estrear a nossa volta, nós temos um quadro muito legal. Na Sala com Thiago e Joyce. E os nossos convidados de hoje é Joyce E Thiago? e vocês vão saber um pouquinho da gente hoje. Curiosidades sobre o casal. Exatamente. Né? Algumas perguntas que vão ser feitas aqui pra gente e a gente vai responder pra vocês. Isso aí. Quem sabe essa seja a sua curiosidade sobre nós. Vamos lá? Até porque tem coisas que as pessoas devem nem imaginar, né, Nem amor? imaginar o que aconteceu com a gente e a gente vai estar passando aqui para vocês. E a nossa primeira pergunta para minha convidada de hoje, Joyce Rodrigues Coelho. Vamos lá. Primeira pergunta, nasceu no Evangelho? Nos conta um pouco da sua infância, Joyce. Sim, eu nasci no Evangelho, fui criada na igreja desde pequenininha, nasci nos caminhos do Senhor, meus pais já tinham compromissos na igreja, sempre tiveram. E a minha infância foi uma infância muito tranquila. Eu cresci em um quintal, né, com primos, tios, então foi uma infância muito movimentada, vivendo muito dentro da igreja, né? E a minha infância basicamente foi uma infância muito tranquila. Fui criança, né? Brincava na rua, se ralava, se machucava. Mesmo minha mãe, às vezes, não deixando eu ficar muito na rua, porque ela falava que era coisa de moleque, mas eu ficava. E fui crescendo, fomos crescendo assim. Então minha infância foi uma infância muito tranquila, fazendo a obra de Deus, acompanhando meus pais sempre para a igreja, sempre com primos, amigos. E eu cresci, se alguém tá vendo esse vídeo e não sabe, né? No Jardim Catarina, São Gonçalo, né? E fui muito feliz ali, muito feliz. E agora, Thiago Coelho, você nasceu no lar evangélico, fala um pouco da sua infância. Então, a minha infância foi... Eu não nasci no lar evangélico, tá? Houve um período que eu fiquei morando com minha avó e com minhas tias. E aí, eu me lembro que com 7 anos de idade, uma prima minha, a Kátia, né? Ela vai assistir esse vídeo, louvo a Deus pela vida dela. Foi canal de bênção. Ela me fez um convite com 7 anos de idade. Ela falou assim, Thiago, você quer ir para um culto comigo hoje? Eu falei assim, quero, eu me lembro como se fosse ontem. Quero sim, vamos, vai, me arrumei. Ela pediu a minha tia para me levar e tal. E ela me levou. Eu me lembro que quando eu estava sentado, né, assim, ao decorrer do culto, eu lembro o pastor fazendo um apelo. Sem ninguém falar comigo nada, eu ouvi aquela voz. Que pela primeira vez com 7 anos de idade, gente, não tinha ninguém da minha família evangélico, não tinha ninguém evangélico da minha família. E aí eu ouvi o Senhor me chamar. E eu lembro como se fosse ontem aquela voz que falou comigo, Thiago, eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. E vou fazer de você uma referência para os teus. E aí eu comecei a chorar, gente, comecei a chorar. E eu senti quando o pastor fez o apelo, com apenas 7 anos de idade, aquilo me impulsionou, eu levantei com as mãos erguidas já na frente, aceitando Jesus como meu único salvador. Minha infância foi uma infância boa, né? Eu morava aqui em São Gonçalo. Aí minha mãe melhorou, eu fui morar com ela na região dos Lagos. E com 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo.
nenhum congresso de mulheres. Gente, congresso de mulheres. Mais uma vez, eu ouvi a voz com 7. A mesma voz, 8, 9, 2 anos depois. Eu estava na galeria, no congresso de mulheres. E aí, eu lembro que eu estava com as 2 tias que cuidavam da gente lá. E, de repente, a preletora da noite pegou o microfone e falou que Deus iria batizar alguém com o Espírito Santo naquela noite de congresso, último dia de congresso. Quando ela falou isso, minha mãe sempre falava para mim sobre o batismo com o Espírito Santo, sempre fiquei curioso sobre isso. Quando ela falou, eu falei assim para as tias, deixa eu descer, deixa eu ficar lá embaixo, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu lembro que as crianças, vai pastorzinho, eu era chamado de pastorzinho, amor, vai pastorzinho, desde cedo. E eu lembro que eu desci da galeria e fiquei no meio das... Eu falei para ela assim, eu quero ficar no meio dos grandões, que eram adultos, né? E eu me lembro que eu sentei do lado do irmão. Gente, eu lembro da feição do irmão até hoje, amor. Ele era alto, bem branco, de óculos, forte. Eu sentei do lado dele. E aí eu lembro que aí quando a irmã começou a cantar um louvor, que eu me lembro até hoje que ela começou a cantar aquele: a ditosa cidade deve ser linda, se eu pudesse eu iria pra lá agora. Veria anjos e querubins ali. Quando ela começou a cantar, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Imagina uma criança de 10 anos, a perna começou a tremer. E aí ela falou assim, eu lembro que ela falou bem alto no microfone: o Senhor já me mostrou essa pomba branca no meio da igreja. Solta o dom de línguas que Deus te batiza agora com o Espírito Santo. Quando ela falou isso, eu vi, amor, quando aquela bola de fogo desceu do teto da igreja sobre mim e sobre o irmão que estava do meu lado. No mesmo instante, eu acredito que o irmão também viu, porque quando eu comecei a sentir, o irmão começou a falar em mistério também. E aí eu comecei a falar em mistério com Deus, falar em mistério. E aí no mesmo dia Deus me entregou o dom de profecia para a igreja. E de visão também, né, amor? Foi visão, aquele dia eu tive o dom de visão, profecia e fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você já, Deus não mudou, a gente muda. É verdade. Mas Deus não muda. Minha infância foi aquela infância de criança. Eu com 10 anos já pregava nos lugares. Então a minha infância foi minha mãe, mulher de círculo de oração, sempre fui criado com consagração, círculo de oração. Uma criança normal que estudava e tal. Mas você era uma criança mais separada, né, amor? Mais separada. Não era de ficar muito na rua, não, moleque, assim. Não. Eu me lembro... Agora mais separado. Episódios de minha mãe conversar comigo, de eu falar com meus amiguinhos, não xinga não, porque se você xingar, eu não vou brincar com vocês. O meu maior medo era esse. Eu queria brincar com as crianças. Só que minha mãe sempre teve esse zelo, até porque Deus tinha dado já um aviso para ela. Ele não é teu, cuida dele, que é uma pedra preciosa. Eu te emprestei para você cuidar. Então zela, minha mãe ouviu a voz de Deus. E aí ela começou a ter zelo, né? E foi daí que tive brincava, era assim, tive infância, aquela infância que eu acredito que nós vamos ensinar para nossa filha. Né? Amor, você pergunta para uma criança hoje o que é pique-esconde, o que é bandeirinha, o que é um queimado, ela não sabe te responder por causa das redes sociais. Então eu falo pra Joyce que a gente vai ser muito assim, a nossa infância, pique-esconde, queimado, bandeirinha, você lembra aí? E assim vai, ensinar pra nossa filha essa essência, né? Ensinar, eu acho que fazer as duas coisas caminharem. Tanto ser uma criança de que brinca, que se suja, e uma criança espiritual, né? Espiritual. E assim, tem um trazer, exemplo, né, amor? Trazer o que minha mãe, ontem mesmo estava conversando sobre isso. O cuidado. Deus já falou pra gente que a Helena é um presente, já falou que é escolhida, então a gente vai ter que se cuidar. Vai brincar, vai ser criança, mas tem um zelo. Dentro do zelo, sabe? O cuidado que a gente sabe que é de Deus. Crescer na presença de Deus. Exatamente. Buscar batismo cedo, né? Ser criança como a gente foi, mas ser criado no Evangelho. Né? E daí eu nunca desviei. Desde então, foi servindo o Senhor e pra frente tem essa pergunta aí, a gente vai dizer mais pra vocês, tá bom? Pergunta de número 2 pro meu convidado de hoje, ilustre. Você já se desviou? Se sim, nos conte como ou não. Como é que foi esse processo até hoje? Como é que foi essa questão? Então, por mais que eu tenha passado um período muito forte, vários períodos fortes na minha vida, quem nunca pensou em sair vai ser hipócrita em dizer. Quem nunca teve uma curiosidade. Vou te falar, um período da minha vida foi uma experiência que eu tive assim, sabe? Eu me lembro que na época eu trabalhava em aplicativo, né, de Uber.
E eu tava passando por um período muito difícil na minha vida. E eu lembro que eu fui levar 3 jovens, lembro como se fosse ontem isso. Eu fui levar 3 jovens e quando eu parei, eu acho que foi, eu me lembro como se fosse hoje no Caneco 90. Ali, quando eu parei, por um momento eu vi um moço tocando, eu gosto muito de área de música, né? E ele tocando, ele começou a cantar. Por um momento o adversário falou ao meu ouvido, poderia ser você tá ali cantando e as pessoas te aplaudindo. Como se vê aquela sensação e naquele instante eu comecei a chorar dentro do carro. Eu me lembro que eu falei, Senhor, independente de qualquer coisa, eu não te largo nunca. Então a resposta é não, nunca me desviei, não sei nada o que é beber, eu não sei gosto de bebida, eu não sei o que é uma balada, eu não sei o que é nada disso. Sempre criado no Evangelho e eu falo isso com orgulho, não com soberba, tá? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Aprove a Deus me segurar no Evangelho, aprove eu querer estar no Evangelho também. Verdade. Mas não, nunca me desviei, graças a Deus. Deus é bom. E você? Você já desviou? Teve um período na tua vida que você quis conhecer um pouquinho lá fora? Teve uma curiosidade? Então, né? Eu lembro que na minha adolescência, talvez muita gente não saiba disso. Talvez na minha adolescência nós passamos por um período de transição de igreja, eu lembro disso. Sim. E a gente sabe que a fase da adolescência, eu costumo dizer que a criança, enquanto criança, os pais têm todo o controle. Tudo bem que adolescente nós ainda temos um controle, só que chega uma fase da vida da pessoa que ela tem que decidir. Sim, verdade. E é por isso que é tão importante que a Bíblia fala, ensina no caminho, para quando crescer não se desviar. Porque chega uma fase que a gente tem que decidir continuar ou não. E o que acontece muito também hoje, amor, as pessoas ficam desviadas dentro da igreja. Tem muitos filhos de crentes hoje que estão desviados dentro da igreja. Ouve o que não deve, assiste o que não deve, faz o que não deve. É, claro. Mas dia de domingo ele se veste porque o pai e a mãe tá ali e ele vai estar desviado dentro da igreja. E eu lembro que nessa fase de adolescência para a juventude, nós mudamos de igreja, fomos para outro campo. E foi uma fase de transição na nossa vida. E eu lembro que eu e meu irmão, a gente não se adaptou muito à igreja nova. E aí é a fase das amizades novas, das pessoas que chegam. E infelizmente, na maioria das vezes, não são amizades cristãs. Então nesse tempo, nesse período, eu acredito que nos meus de 15 a 16 anos, assim vamos dizer, Sim. eu me afastei, né, dos caminhos do Senhor. E eu costumo dizer, eu falo muito pro Tiago isso, que é como se eu sentisse o Senhor mesmo lá cuidando de mim. Porque a gente sabe que quando a gente se afasta, o Espírito Santo não vai ficar com a gente. Mas eu sempre tive algo, temor. Era algo que não saía de mim. Joyce, como assim? Um exemplo. Nesse período que eu me afastei, glória a Deus, não fiz nada de errado, né? Eu costumo até brincar, eu não abri a porta do mundo, eu fui na janela e voltei, né? Deu tempo de voltar. E assim, eu não fiz as coisas erradas que as pessoas fazem, de se perder, de usar tantas outras coisas assim. Sim. Mas, exemplo, né? Vou dar exemplo que as pessoas podem se identificar com isso. Um exemplo, vai ter aniversário do amigo tal. Vai ter gente que vai beber, vai fumar, vai ter música, vai ter tudo. Eu antes não frequentava esse tipo de lugar, só que nesse período eu ia. Era aquele, nada a ver. Então, período de ensino médio, então eu frequentava muitas festas de amigos, de amigas, convites, enfim. Só que eu tinha muita vergonha de estar ali. Sim. Eu não sei explicar pra vocês. Talvez alguém que vá, se desvie, mergulha de cabeça. Eu conheço pessoas, amor, Verdade. que quando se desvia, ela faz o que ela tem vontade de fazer e acabou. Eu não conseguia. E hoje eu vejo que era a mão de Deus. Joyce, como assim? Eu tinha vergonha de estar ali. Gente, é algo assim, que só aconteceu comigo, eu acho. Eu tinha vergonha de alguém passar e me ver. Sim. Eu tinha vergonha de ficar, meu Deus, se alguém passar e me ver aqui, vai pensar o que de mim? Porque meu pai e a mãe sempre me ensinou, sempre falaram que eu tinha que ter muito cuidado com o que as pessoas fossem falar ao meu respeito. Ainda mais por ser mulher, por ser menina. Então eu ficava com aquilo na cabeça. Meu Deus, se alguém me ver aqui, vai pensar o que de mim? Vai falar o que de mim? Então eu ia, mas com medo, com vergonha, com temor, eu não sei explicar. E foi um período muito, não vou falar nada de bom, foi um período muito ruim, de muitas decepções. E eu lembro que lá para os 17 anos, né,
aquilo já não fazia sentido nenhum, porque, gente, é algo muito vazio. Você se arrumar, ir para um aniversário, para uma festa e voltar para casa, sabe? E Deus me guardou ali, Deus me poupou, Deus me reservou. Amém. E eu lembro que nos meus quase 17 anos, eu tomei uma decisão. Eu cheguei para uma amiga minha e falei com ela, eu falei, olha, eu vou voltar, porque não faz sentido estar aqui. Eu sei que tem pessoas que vão e gostam, acham... Pra mim não fazia sentido, era algo, sabe, era estranho, né? Eu sempre quando eu voltava, falava, nossa, que estranho. E aí eu decidi voltar, né? Voltar firme. Sim. É o que eu tô falando pra vocês. Mas você não ia pra igreja? Eu ia pra igreja. Eu frequentava os cultos, normal. Sim. Só que eu frequentava uma festa, coisas que hoje eu não, com certeza não faria. E aí eu decidi voltar e largar tudo isso. Eu lembro que foi muito difícil, uma fase muito difícil. Porque quando eu decidi voltar, de verdade, eu fiquei sozinha. E eu lembro que eu ia pro culto e eu ia chorando. Eu ia com meu pai e com a minha mãe e eu ia chorando. Sim. E eu falava assim, Senhor, não tô entendendo. Quando eu tava assim, eu tinha tanta gente. E agora que eu decidi o que era, eu tô sozinha. E desde ali, amor, eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Deus nunca permitiu que eu tivesse muitos amigos, muitas pessoas, porque as pessoas que queriam se aproximar de mim eram pessoas que não queriam o que eu queria. Entendi. Então eu precisei tomar uma decisão só. Foram anos muito difíceis, mas eu fui, fiquei bastante tempo sozinha, caminhando, fazendo a obra, mas cresci, me desenvolvi e nunca mais, para a glória de Deus, eu sequer pensei em me afastar do caminho do Senhor novamente. Então eu vou deixar um recado aqui para quem tá me ouvindo, amor, que às vezes está afastado do caminho do Senhor. Você sabe que tem propósito. Talvez assim como eu, você tava lá e ficava com a cabeça no culto, ficava pensando, meu Deus, alguém pode me ver, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Talvez assim como eu, você vai, mas fica incomodado, sabe? Aquele incômodo que dá, isso é o Espírito Santo de Deus te chamando de volta. Então já fica aqui o apelo. Aqui tem apelo, nesse vídeo tem apelo. Volta correndo para Jesus. Volta correndo, dá tempo ainda. Deus ele tem cumprido promessas na minha vida porque eu decidi voltar. Então nunca é tarde, dá tempo, tá? Vem um trechinho de louvor na minha mente e vou cantar. Sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que tá caído e te dá força pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que tá caído e te dá força pra lutar. Coisa linda, né? Sem Jesus não dá. Vamos lá. Pergunta número 4. Glória a Deus. Presença de Deus, a gente sente. Glória a Deus, sim. A gente sente Deus aqui. A gente bom. Muita gente já tem sentido a presença de Deus aqui. E é que essa presença invada você aí também. Pergunta do número 4. Vamos lá. Liderança. Já liderou algum departamento na igreja? Quais? Você primeiro. Eu primeiro? Então era pra você fazer a pergunta. Meu convidado de hoje liderou algum departamento na igreja? Quais? Eu vou melhorar a pergunta. Na sua vida ministerial, sim, o que você já fez? Como você desenvolveu seu ministério? Como descobriu que cantava, que pregava? Já foi líder do quê? Conta pra gente um pouquinho da vida ministerial. Então, a minha vida ministerial, como eu já falei, com 10 anos já pregava nas igrejas. Eu gostava de pregar. Eu nunca gostei de cantar, gente. Eu não gostava. Gente, incrível. Eu não gostava de cantar. Eu perguntei pra Tiago, amor, você canta desde quanto tempo? Quanto tempo você descobriu que cantava? Com 18 anos. Gente, eu achei isso incrível. Com 18 anos, eu descobri que eu descobri na grande realidade. Forçadamente? Não é forçado. Foi algo assim que eu pregava e aí Deus usou alguém pra mim dizendo que tinha um ministério de louvor comigo.
Só que eu falava, não quero. Minha mãe sempre falava. Mas você cantava, tipo, em casa, amor, não via que a voz era bonita, nada assim? Não, você não se interessava não por me esse lado? interessava. Minha mãe sempre falava, você, olha, eu chamo você pra cantar também e tal. Eu falava, não quero E cantar, eu não. que não cantava dessa. Eu quero pregar e tal. E aí, com 18 anos, eu me lembro que eu congregava na Assembleia de Deus de Vila Capri, lá em Araruama. Aí um líder me chamou para fazer um solo, não sei como. Ele me chamou para fazer um solo de um louvor que seria na Santa Ceia, esse solo dessa canção. E aí eu falei para ele, poxa, eu não canto. Ele, não, vamos fazer assim, já vi você cantando e tal. E vamos fazer o solo e tal. Eu falei, não. Eu falei assim, Thiago, acho que é de Deus. Eu falei, não, tá bom. Aí eu peguei aí ensaiei o hino, foi até aquele louvor. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Aí eu peguei e ensaiei em casa. Eu me lembro como se fosse, assim, cara, muito, muito, muito perto. Eu fiz o solo, depois daquele solo que eu fiz na igreja, a glória de Deus desceu. E aí veio aquela vontade de desenvolver esse ministério de canto de louvor, né? Mas você era afinadinho, amor? Já era afinado, só que eu não cantava na igreja. Eu já era afinado sim e tal. E aí eu fiz, depois do solo, não parei mais de cantar. E aí ele sempre gostou, devido à glória de Deus descer. As pessoas pediam para o jovem cantar esse louvor, o pastor da igreja pedia. E aí sobrava para mim, porque eu era o solista do louvor. Aí eu comecei a solar esse louvor. Daí em diante começou a desenvolver. E aí quando eu fui ver, as pessoas estavam, cara, você canta bem, cara. Eu falei, não canto não. Aí eu não gostava muito de me ouvir, de gravar para me ouvir, né? Aí teve um belo dia que eu gravei, eu falei, rapaz, o Senhor derramou sobre mim esse dom, né? Aí eu comecei a desenvolver o dom, o ministério do louvor. E aí vim pra cá, pra São Gonçalo, e aí começou, eu fui congregar na Assembleia de Santo de Deus, o pastor João e a pastora Regina, e ali fui desenvolvendo mais, né, essa questão de cantar. E aí, quando assumi o Ministério do Louvor da igreja, e fiquei anos com o Ministério do Louvor lá na Santos de Deus, era congressos, coisas mais lindas do mundo. E aí eu ministrava às quarta-feiras na consagração. Quem é que não lembra das consagrações da pastora Regina, lá no Amendoeira, perto do monte? Aí a pastora me colocava para ministrar, né, o louvor nas consagrações e tal. Aí eu comecei a ficar, né, as pessoas me conhecerem na rua, você é o que ministra o louvor na consagração. Até hoje, gente. Até hoje as pessoas me param. O pessoal para o Thiago na rua, você é da pastora Regina. Você que ministrava o louvor. Você cantava louvor? Era eu, gente. Oi, tudo bom? Aí começou a desenvolver. Daí eu liderei os jovens, né? Peguei o jovem para liderar. E fiquei algum tempo liderando o jovem e regendo, na liderança na regência. E depois fiquei só na regência, uns 10 anos, 10 a 15 anos por aí, que eu fiquei na regência liderando os jovens. Aí depois dos jovens, o pastor me colocou para dirigir uma congregação. Aí dirigimos congregação, dirigi um trabalho de libertação e fui desenvolvendo até chegar ao diaconato. E hoje eu sou diaconato para glória, diácono para glória de Deus. Aí esse foi, sou diácono para glória de Deus. E esse foi o ministério que o Senhor me fez desenvolver, né? E graças a Deus, assim, foi maravilhoso. E você, já liderou algum conjunto? Quais? Como foi o desenvolvimento do seu ministério na igreja? Então, né? Já pegando um gancho do que eu falei, eu voltei, né? Então tudo começou a dar certo na minha vida quando eu voltei, né? Enquanto eu não tinha voltado, não era certo, não. E aí quando eu voltei, meu pai, ele estava dirigindo uma congregação. E aí eu cheguei lá, eu lembro que não tinha departamento de crianças, era uma congregação pequena ainda, né? E aí Deus colocou o desejo no meu coração de começar a montar um grupo de criança. Eu pegava as crianças, dava aulinha, ficava na salinha, mesmo sem ter ninguém, poucas crianças. E fui desenvolvendo com as crianças. E aí o departamento começou a crescer. E eu lembro que começou a entrar pessoas na igreja, e aí eu passei para outra irmã continuar com as crianças, porque eu sentia que já o meu tempo tinha acabado ali como líder do departamento infantil. E aí eu lembro que eu saí das crianças e meu pai me convidou a liderar jovens. Eu não queria. Eu falava, não, liderar jovem, não, deixa aqui.
Mas aí Deus usou um vaso, falou que era de Deus, que era para eu aceitar. Sim. E aí comecei a liderar jovens. E aí foi um dos momentos que eu mais cresci, que eu mais aprendi, mais tive experiência com Deus. Liderei jovens, depois dirigi cultos, eventos, essas coisas. Só que eu não pregava, gente. Sempre gostei muito de ler, sempre fui uma curiosa da Bíblia, de querer entender as coisas. Só que eu não pregava. Quando eu comecei a dirigir culto, dirigir congresso, as pessoas perceberam a minha desenvoltura para falar. Muito grande, por E sinal. aí todo mundo começou a falar, nossa, você fala bem, você se expressa bem, você não prega? Eu falava, não prego. E aí parece que meu pai, né, mais uma vez usado pelo Senhor, ele falou, minha filha, prega quarta. E eu ia, eu estudava uma palavra e pregava. Prega domingo, eu estudava. E aí foi desenvolvendo. Gente, diante do Senhor que está aqui, nunca almejei. Nunca foi algo que eu pensei assim, eu quero pregar. Porque tem gente, amor, que... E não é errado não, tá, gente? Isso é muito bom. Que olha pra alguém cantando, poxa, queria cantar igual irmão. Cara, queria pregar. Mas assim, no meu coração, né? Eu acho que é por isso que Deus fez. Eu gostava de ficar nos bastidores. Eu gostava de ficar na cantina, ficar vendo evento, dar aula pra criança. Eu gostava dessa correria, porque eu gosto da correria dos eventos. E aí eu não me via e não almejava pregar, sabe? Achava lindo quem pregava, mas eu estava muito bem, vamos dizer assim, fazendo as coisas embaixo. Aí Deus me chamou para o ministério, né, da palavra, e eu fui indo. Começaram a surgir os convites, eu falava, meu Deus, estão me convidando para pregar fora, como é que eu faço ser? E aí fui indo, já estamos aí há alguns anos, né, que Deus nos desenvolveu. Então, assim, um conselho aqui, amor, para quem sabe que tem chamado de Deus, não sabe por onde começar, comece servindo. Né, amor? Faz o que está disponível. Ah, eu queria pregar. Não está no tempo de pregar? Vai ajudar na cantina. Isso. Vai ajudar a arrumar a igreja. Vai ajudar a encher a bola para o evento. Gente, eu era assim. Eu era faz tudo. O sonoplasta faltava, eu ficava no som. O porteiro faltava, eu ficava na porta. Filho de pastor, né? Exatamente, né? Quem é filho de pastor é quem me entende. A pessoa faltou, você que fica. O dirigente do culto se atrasou, você começa a dirigir o culto. Então, assim, eu era o faz tudo da igreja. E como isso foi bom pra mim. Como isso foi bom. Eu me desenvolvi muito e Deus falou, agora chegou o tempo de você desenvolver o seu ministério. Então, assim, quer desenvolver o teu ministério? Faça onde precisa. Se ponha disponível na obra e Deus uma hora ou outra vai falar. Chegou o tempo. E chega. Tem alguém aqui querendo aparecer, né? Tudo bom com você? Tá tudo bem? Tá feliz? Alguma coisa. Quer contar uma história sua? Depois você conta a sua história. Vamos lá. Mais uma pergunta. Opa! Uma decepção e uma cura. Uma decepção e uma cura. No nosso trajeto, a gente tem algo que vai nos marcar, né? E através disso nós temos que pedir cura ao Senhor. Eu me lembro que eu estava orando com uma pessoa e aí nesse trajeto, né? Eu querendo muito que desse certo, o Senhor ele me revelou algo sobre essa pessoa. E aí, ao Senhor me revelar essa pessoa, eu lembro, né, que eu cheguei para essa pessoa e conversei com ela e ela me relatou algo e ali aquilo foi uma decepção para mim. Eu precisava ser curado nessa questão para poder de relacionamento, falando de relacionamento, tá, gente? Uma decepção que assim Deus me mostrou e eu fui, porque quem ora, quem ora, glória a Deus, tá, gente? Glória a Deus. Porque a gente ora. Quem ora, o Senhor revela. E aí eu lembro que nesse dia o Senhor me usou para dar livramento a essa pessoa e ela não ouviu. E aí eu lembro que quando eu cheguei para conversar foi justamente o que eu sonhei. E ali eu fiquei muito triste com a notícia e aquilo de instante me decepcionou porque eu estava apostando. Mas foi tudo plano de Deus. E aí eu precisava ser curado nisso, porque me criou uma desconfiança muito grande. Porque eu vou falar aqui, talvez alguém esteja vendo a gente, esteja passando por isso. É verdade. Isso criou um bloqueio, né? De você não confiar mais em ninguém. E eu falava que seria difícil eu confiar em outra pessoa novamente, né? E aí eu comecei a pedir cura ao Senhor, Senhor me cura. Porque
porque você não pode entrar em outro relacionamento sangrando, porque senão a pessoa não tem culpa. Senão você vai sangrar em cima dela. E eu pedi ao Senhor que o Senhor me curasse, me curasse, me curasse. E graças a Deus, glória ao Senhor, antes de me relacionar com a Joyce, o Senhor já tinha me curado dessa questão. E eu sempre falava ao Senhor, não vou entrar em outro relacionamento se eu não for curado. Porque ninguém tem culpa dos seus traumas. Né? Se você tem algum trauma, peça a Deus para te curar. Talvez você se questionando, por que o Senhor não me deu ainda? Porque algo em você precisa ser curado. Porque ninguém tem culpa do que você passou lá atrás. Peça ao Senhor para te curar. Entre no relacionamento 100% curado. Para que você não sangre em cima de alguém que não tem culpa do que você passou. E eu peguei, orei ao Senhor, Deus me curou. Foi uma decepção muito grande. Deus me curou, mas todas as coisas cooperam para o bem, porque hoje eu estou aqui, ó. Com minha princesa, com o presente que Deus me deu, com a coisa mais linda que Deus me deu. Foi necessário acontecer. Eu vou cantar de novo. Foi livramento. Foi Deus te guardando. E como foi? Foi livramento. Tem coisa que você não perde. Tem coisa que Deus te livra. Deus te abençoe. E que livramento, né? Glória. Então, agora calma aí, eu vou fazer a pergunta pra você. Bom. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Uma decepção, uma cura. Nos conte aí, fala com a gente. Então, né, é bom a gente falar sobre questões de relacionamento, porque as pessoas se identificam e a gente também gosta de ajudar as pessoas com isso. Então, então, cada história minha só deu, né, vida? Então, comigo, né, eu acho que uma decepção muito grande que eu tive também foi na área de relacionamento, né, que eu conheci uma pessoa e eu só não sabia o nome e a idade da pessoa. Nossa! Joyce, que é isso? É exatamente isso. Eu namorei com uma pessoa, né, e ela mentiu o nome e a idade. Meu Deus. Pra mim, foi. Meu Deus. E aí eu não sabia de nada, mas era algo muito estranho, vamos dizer assim. As coisas quando vêm de Deus, gente, elas fluem. E fluem com leveza. Era algo estranho, era algo que não fluía, era algo meio obscuro, sabe? Sim. Não era algo que trazia paz, era algo meio conturbado e tal. E a gente orando, a gente seguindo. E um dia eu descobri, né? Eu descobri essa mentira bem grande, por sinal, né? Que a pessoa mentiu no nome, mentiu a idade, mentiu um monte de coisa. Fala pra mim, assim, como que você descobriu isso? Como que eu descobri? Como que você descobriu? Como que eu descobri? E um dia eu entrei na rede social e vi um outro perfil. A pessoa tinha 2 perfis, amor. Eita! Um perfil que eu via, que eu tinha acesso, e um perfil para outras pessoas verem. Só uma observação, estamos falando de alguém dentro da igreja. Dentro da igreja. As meninas aí, muito cuidado, hein? Tá, que fique claro aqui, gente, que foi no tempo que eu voltei. E tem que falar já. Não pode falar que estava dentro da igreja, não, tem que falar sim. Não, tava assim, boa observação. Porque existe lobos vestidos de ovelha. Isso, entendeu? Isso. Boa observação. Dentro da igreja, tá, gente? Ficou oração pra namorar, tudo bonitinho. Não, outra observação. O que aconteceu comigo também, a pessoa estava dentro da igreja. Tá? Então assim, não fica pensando que porque tá lá, isso é caráter. É caráter, isso aí. Caráter não se converte. A pessoa tem que mudar de caráter. E tem gente que se converte, levanta a mão, mas continua sendo mentiroso, traidor, um monte de coisa. Gosta de enganar os outros, então que Deus converta, né? Verdade. E aí a gente, por estar dentro da igreja, a gente acha que não vai encontrar isso lá. Né, amor? Verdade. Você vem e você... Não, aqui dentro não tem. Tem, gente. Pior que tem. Então fica ligado. E aí a pessoa tinha 2 perfis. Quando eu achei esse outro perfil, era outro nome, outra idade, outras postagens. Que era a idade verdadeira e o nome verdadeiro. Exatamente. Que estava escondido de você há um tempo. Há anos. Anos. Meu Deus. E aí eu printei aquela página, né? A verdadeira, no caso, né? Porque a que eu tinha era falsa. E eu mandei pra pessoa. Eu falei assim, o que é isso? Na mesma hora meu telefone começou a tocar. E ali eu entendi. Eu lembro que eu não atendi no primeiro momento, a minha ficha caiu e eu falei, era isso. A pessoa mentiu o nome, mentiu a idade, mentiu mais o que então, né? Tudo foi pra mim, tudo foi uma mentira. E qual foi o dia da cura? Foi o dia que eu resolvi perdoar. Foi o dia que eu resolvi sentar, conversar, isso pessoalmente. Eu lembro que, claro, envolveu os meus pais também, porque eles permitiram, né, o relacionamento.
E eu lembro que a gente sentou numa mesa, eu com os meus pais, a pessoa, e ali a pessoa chorou, pediu perdão para os meus pais, pediu perdão para mim. Nós perdoamos, claro, e a gente seguiu. E desde aquele dia em diante, Deus me curou e eu consegui seguir. Acredito que a desconfiança fica, né? Porque se eu vivi uma mentira, acaba que eu pensava que todo mundo ia mentir para mim. Então tudo que as pessoas falavam, eu falava, é mentira, é mentira. Então Deus teve que me curar para eu poder acreditar de novo, né? Assim, que não, nem todo mundo é mentiroso, nem todo mundo é enganador, né? E Deus, ele me curou, reescreveu a minha história e me deu hoje uma família linda. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem. Exatamente. Glória a Deus por isso. Aí vamos dizer mais uma vez, foi livramento. Com certeza. Gente, foi Deus me guardando. Tem como eu vou repetir a frase de novo. Tem coisa que a gente não pede. Tem coisa que é livramento para Deus nos dar coisas melhores. Aleluia! Vamos lá, gente. Mais uma pergunta. Essa é boa, hein? Como lidar com Joyce Rodrigues? Como lidar com pessoas falsas e forçadas dentro e fora da igreja? Então, eu confesso que eu sou o tipo de pessoa que se eu souber que a pessoa é falsa, que a pessoa está forçando algo, mesmo falando mal de mim, que a gente sabe, é porque assim, eu acho que as pessoas têm que entender que quando elas falam mal de você, você sabe. Entendeu? Exatamente, é verdade, sabe? Fica aqui um alerta para você que está assistindo esse vídeo. Fica alerta. Ei, amiguinho, você que está assistindo esse vídeo, se você fala mal da pessoa, não força amizade com ela, né? Porque não força, fica difícil. Tem gente já que fala falou, mal da pessoa. Já jantou a pessoa. Almoçou também. Tomou café, jantou a pessoa e almoçou. Aí, depois quer forçar a amizade, não, né? Ela fala mal da pessoa. Mas quando vê a pessoa, feio. ela finge que não falou. Que não falou, Só que eu posso te dar aqui, dica. Uma dica. A pessoa sabe. A gente tem percepção, gente. Nós temos uma percepção de olhar nos olhos e ver. A gente sente, a gente percebe. Tem gente que não consegue te encarar, não consegue. Porque ela falou. E aí, ela tá no mesmo ambiente que as pessoas que ela falou mal. Como é que ela vai te tratar bem? Ela não consegue. É uma confusão. Então, um conselho, não faça. E olha, eu vou te falar, eu vou falar mais, amor. Eu agora vou falar mais. O que eu acho mais engraçado é que você vê na pessoa que ela quer tirar uma foto com você. Ela quer, mas ela não pode. Não pode. Porque a mesa que ela sentou pra falar mal, tão lá. vai vir nas redes sociais e vai falar o quê? Pô, você é mais falsa. Pô, você é falsa e que você falou dele e tá tirando foto. Poxa, fica um conselho aqui. A mesa, quem senta à mesa não pode denunciar. E fica presa ela. Então, como eu lido, não trato mal. Normal. Não desfaço o amor da pessoa. Não ignoro. Quer tirar foto? Eu tiro. Amor, normal. Porque o problema não tá comigo. O problema não tá comigo. Se vier falar, eu mesmo sabendo que é falso, você tá forçando algo que eu sei que não é verdadeiro, eu vou falar. Mas agora, confiança, liberdade, amizade, intimidade, não. Eu vou tratar porque a gente dá o que a gente tem. Eu vou tratar com educação. Isso. Agora, da liberdade, confiança, não, porque você já sabe quem a pessoa é. Exatamente. Então, eu lido assim. E você, amor? Então, eu já sou aquele cara que eu sou muito observador. Eu lembro de Joyce foi ministrar em um lugar e Deus usou uma profeta dizendo pra mim que teria coisas que eu iria ver, que ela não iria ver. E é mesmo. Eu tenho uma percepção muito grande pra gente falsa e forçada. Eu chego pra Joyce e falo, filha, cuidado, vigia, é assim, assim, assim. Eu só vigia. E aí eu sei que muitas das vezes não erro no que eu falo pra ela. Eu sempre fico alerta, né? Isso. E Deus sempre falou pra gente ficar ligado, ficar alerta. Eu sou sincero pra vocês, eu não tenho paciência pra tipos de pessoas assim. Como o Joyce falou, a gente não trata mal, a gente não vai ser mal educado, mas a gente não quer a proximidade. Eu sempre falo sobre Abraão e Ló. Abraão e Ló, Deus foi bem claro, dá o que ele quiser. Abraão deu a melhor campina para Ló e disse para ele, para que não haja confusão entre os meus pastores e os seus, e essa confusão chegue até a nós.
Tem coisas que você tem que evitar. É verdade. Para evitar algo maior, se afasta. Entendeu? Você pode, você vai apertar a mão, você pode por um momento sentar-se à mesa, não na tua casa, em um lugar que você se encontre, mas ambiente de vínculo, festa, se precisar ficar. mas vínculo não tem condições mesmo de ter esse vínculo não. Aí a gente corta esse vínculo e vida que segue. É verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Uma experiência marcante que você teve com Deus? A experiência mais marcante que eu tive com Deus foi a questão do... Quando eu iniciei minha faculdade, que eu me lembro que eu estava tentando uma bolsa, né? E aí eu cheguei na faculdade, era a última semana, e eu me lembro que eu cheguei lá, tinha recebido um não, eu cheguei lá cedo, era 8h30, 9h da manhã. Aí a menina tinha dito pra mim que eu não iria conseguir a bolsa pelo fato de que a Receita Federal tinha, em vez de colocar meu sexo masculino, colocou feminino. Por aquilo ali eu não conseguiria, pelo trâmite da faculdade. Eu me lembro que eu fui pra casa, no caminho comecei a chorar, assim, falando, poxa, Senhor, eu queria tanto fazer tal, entrar. E aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, minha mãe conversando, fazendo almoço, sentei num sofá. Eu me lembro que eu acabei de chegar, botei a mochila assim, aí sentei, olhei pro céu, minha mãe conversando comigo, e eu chorando. E aí eu ouvi aquela voz que falou pra mim assim, levanta, pega a tua mochila e volta, porque hoje eu decidi te abençoar, amor, assim. Aquela voz nítida pra mim. E eu cheguei e falei, mãe, tô saindo mesmo. Vai pra onde? Eu tô saindo. Peguei a mochila, peguei a mochila. Coloquei e no meio do caminho, eu lembro que eu peguei a van e indo. Quando eu cheguei na faculdade, a menina olhou pra mim e falou, Thiago, você de novo? Eu falei, é. Eu falei, então eu vim aqui pra resolver nisso que, novamente, tá? Eu voltei e quando eu tô conversando com ela, eu lembro que o diretor que tava resolvendo essa questão burocrática das bolsas, falou assim, o que tá acontecendo aí? Aí ele veio, aí ele falou assim, por isso aqui que você tá falando que não vai conseguir passar, e ele já tinha dito pra mim outras vezes que eu não conseguiria. Ele falou assim, não, e o mais incrível é que a mesma pessoa que acabei de atender agora por telefone tá passando pelo mesmo processo que o senhor, a faculdade liberou pra ela. Então a faculdade agora tá liberando pra você. E aí, a maior experiência, eu ouvi a voz de Deus e voltei lá. E graças a Deus consegui a bolsa. E Deus é maravilhoso. Eu quero dizer pra você, tenha fé, não desista. Tem hora que Deus nos prova, tem hora que Deus quer ver até onde a gente vai. Mas que você tenha a percepção da voz de Deus falar com você. E quando a voz de Deus fala, é inconfundível. E se ele decretou vitória, a vitória é tua. Essa foi a minha maior experiência. Glória a Deus. E a sua? E a minha foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu lembro que teve um congresso na sede de jovens e eu não ia participar. Porque vocês lembram, né? Estão assistindo o vídeo e foi na época que eu voltei, né? Diferente do Thiago, que foi batizado com 9, foi batizado com 17. E aí, eu lembro que meu pai, eu falei que eu não queria participar do congresso, porque vocês lembram que eu não conhecia ninguém, eu tava sozinha. E eu falei, não conheço ninguém, não vou ficar sozinha. E eu lembro que o congresso começava numa quinta-feira, e meu pai chegou em casa na terça-feira com a blusa. E ele falou assim, tá aqui a blusa do congresso, amanhã é o último ensaio. Vai pro ensaio, quinta-feira você vai participar do congresso. Eu, não acredito. Gente, fui. Sem expectativa nenhuma. E eu fui pro último ensaio, quinta-feira fui pro congresso. Na quinta-feira, eu lembro que eu sentada no conjunto ali, mas ligada com Deus. Eu comecei a cantar, comecei a adorar, comecei a glorificar. Eu comecei a sentir uma presença tão forte. Gente, quando eu fui perceber, eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. Aleluia. No primeiro dia do congresso. E meu pai falou que olhou com minha mãe e falou, meu Deus, não acredito. Quem tava cantando, amor? Fabiana Anastácia. Cara, essa mulher Desde top, esse dia, demais. eu passei a amar aquela mulher. Ela começou a cantar, eu lembro o hino até hoje, A Sombra de Pedro, que ela falava, a sombra de Pedro tinha unção, quem estava enfermo saía são. Gente, que glória, que linda, presença de Deus. Tem um vídeo até hoje no YouTube, né, do congresso, eu novinha, aparece lá. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo no primeiro dia do congresso. E eu vi como um presente de Deus na minha vida e mais uma confirmação, eu tenho obra para fazer. Aleluia. E eu saí daquele congresso agradecendo muito a meu pai e minha mãe que compraram a blusa, que mandaram eu ir. E eu fui os outros dias assim, foi maravilhoso e
foi a minha melhor experiência que eu tive com Deus. A melhor experiência que eu tive com Deus. Glória a Deus. Deus é muito Aleluia. bom, gente. Ter experiência com Deus é muito bom. Se você não Aleluia. tem, não viva de experiências dos outros. Peça a Deus a sua experiência que você vai ver o quanto é bom. Última pergunta, vamos lá. E como foi a notícia da Helena? Foi a melhor notícia da minha Ai, vida. gente, glória a Deus. Gente, eu tava desconfiada já, né? Mas eu não queria contar pro Thiago porque eu queria fazer surpresa. Aham. E aí o Thiago começou a ficar meio desconfiado também. E eu falei, olha, eu vou ter que fazer esse teste logo, porque o Thiago vai desconfiar, vai acabar com a surpresa. Só que eu fui fazer o teste achando que não ia dar em nada. E eu lembro que eu fiz o teste de farmácia e tem que aparecer 2 riscos, né? Apareceu um escuro e um claro. Aí eu, não tô não. Guardei, nem joguei no lixo, eu não deixou nem jogar no lixo. Eu guardei no guarda-roupa e fui deitar, era 6 horas da manhã. Gente, quando eu deitei, eu ouvi aquela voz, levanta, você tá grávida. Nossa, e eu não sabia de nada. O Thiago tava trabalhando. Aí eu, aquela voz, gente, pesquisa no Google sobre o teste. Gente, diante de Deus que tá aqui. Aí eu não tô ficando doido, eu pesquisei. Aí apareceu lá. Não, você falou que você tinha guardado. Não, você fez o teste. Guardei. E guardou pra você não Isso. tava, porque deu um risco só. Isso, então deu 2, amor. Um escuro e um clarinho. Gente, parece que eu falou comigo assim, vai pesquisar. Aí eu fui pesquisar. Aí apareceu lá, mesmo que clarinho, é gravidez. Aí eu voltei, peguei o teste no guarda-roupa, sozinho aqui. Eu olhei, o teste tava lá, começando a ficar mais escuro. Eu falei, não é. Aí o Thiago chegou, eu escondi. Aí eu falei, eu tenho que fazer o exame de sangue hoje, porque se eu tiver, não, tem que ser hoje. Aí eu falei, amor, eu vou no Alcântara, resolver umas coisas e tal. Ele, tá bom. Quando eu fiz o teste de sangue, você entrei na praça de alimentação do parque, olha, do prédio do relógio, que eu abri aquele teste positivo. Nossa. Gente, a minha reação, sabe qual foi? Eu fiquei perplexa, guardei o teste e vim dirigindo pra casa, que eu queria contar pra ele logo. Aí eu, não, vou fazer uma surpresa, comprei uma caixa, né, umas coisas. Gente, eu vim chorando da Alcântara em casa, nervosa, tremendo, eu tremia, mas de alegria, né? E aí eu cheguei, o Thiago tava deitado. E aí eu fiz a surpresa pra ele. Agora conta como foi pra vocês. Então, pra mim foi muito forte, assim, muito grande, até porque nós, de início do casamento, eu sempre falava, vamos logo deixar vir, a gente... Thiago queria desde o início. Não, tal. Aí depois que a gente falou que não, vamos deixar mais pra planejar, eu falei, você já deixa eu me formar, tal, e aí a gente pensa em ter filho. Quando a gente falou que não era o momento, foi que veio. Falei que o Senhor falou assim, não, é o momento. Não é assim. Deus sabe todas as coisas e a gente, desde o início que a gente soube, começamos a amar a Helena, né, amor? Poxa. E eu soube assim, eu fiquei assim, impactado com a notícia. E aí, foi de uma proporção muito grande. Nós estamos aí hoje mesmo a gente tomou um susto, porque postamos algo assim, Isso. que eles ficam felizes e tal. E houve uma proporção muito grande, nós estamos com Facebook, juntando Facebook e Instagram aí para mais de 10 mil visualizações. Nós temos aí 502 curtidas no videozinho que a gente colocou da surpresa. Assim, foi muito grande e a gente sente que a Helena veio num momento muito bom na nossa vida. Verdade. Tá? A Helena veio num momento muito assim, satisfatório. Verdade. E a gente acredita que é um presente que Deus deu. Deus. E a gente fica muito feliz, amor. A gente fica muito alegre. Verdade. E em saber que, por mais que não estarmos planejando, mas os planos de Deus não são como nossos planos. E a gente, em momento nenhum, por mais que não tivesse se programando, a gente murmurou, falou, não, só agradecemos, porque a gente sabe que é uma fila de mulheres que chora pela madrugada querendo um filho e não tem. Então nós se sentimos lisonjeados, se sentimos presenteados em Deus falar assim, vocês vão ser pai. Então é um presente de Deus que daqui a 2 meses está aí com a gente, né? E aí a gente vai cuidar, zelar, amar, proteger, porque é um presente, não é nosso, é emprestado. E glória a Deus que o Senhor nos confiou para ser os pais da Helena, né? Deus te abençoe. Amém. Obrigado por estar conosco. Assista até o final. Às vezes pode parecer um pouquinho extensivo, mas se você está no início aí, você vai chegar no final e vai ver que valeu a pena. Deus vai falar com você, tá bom? Amém. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Envie o vídeo para alguém. Nos ajuda a chegar até outras pessoas. O nosso intuito não é se amostrar, não é querer ganhar algo em troca disso. Isso aqui é para o reino.
Então eu sei que vai edificar outras pessoas. Amém. Vamos ter mais vídeos, né? E para edificar, você nos acompanha aí, que eu sei que vai ser bom, tá bom? Amém. Deus te abençoe, ó. Beijo no coração, fica com Deus. Tchau.